Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal A Bíblia Diz. Eu sou Fernando Campos e hoje nós vamos estar falando sobre como saber se sou filho de Deus. Uma pergunta que, vez por outra, acaba povoando a mente das pessoas, independente de serem cristãos, por assim dizer, evangélicos ou não. Mas a pergunta povoa a mente de muitas pessoas a respeito disso, daqueles que acreditam, obviamente, em Deus, no seguinte sentido, em saber, será que nós somos filhos de Deus? Será que eu sou filho de Deus? Será que a Bíblia fala alguma coisa a respeito disso, sobre alguma forma de a gente poder ter essa certeza ou essa confirmação se somos ou não somos filhos de Deus? Eu quero convidar você a assistir esse vídeo até o final para a gente descobrir. Mas antes, eu gostaria de pedir encarecidamente a você que ainda não é inscrito nesse canal, para que você possa se inscrever, deixar e poder estar assistindo a mais conteúdos como esse. Nós postamos todas as semanas, né? E também, para você que já é inscrito, não esquecer de mandar aquele seu like precioso para nós, é muito importante para nós que produzimos o conteúdo. Dá uma indicação para o YouTube de que nós estamos no caminho certo. E se você gostou ainda mais, né, que você pudesse então recomendar a outras pessoas esse canal, pudesse compartilhar esse vídeo para que outras vidas pudessem ser também edificadas pela palavra de Deus. Muito obrigado. Eu resolvi dividir, busquei no Senhor e na sua palavra pelo menos 3 características, né, que nós temos que ter ou devemos examinar a nós mesmos e verificar se temos ou se apresentamos essas características para podermos aí sim nos considerarmos filhos de Deus. Então eu vou usar algumas passagens bíblicas para ilustrar, para reforçar estes pontos, essas 3 características que nós temos de ter, que todo aquele que se considera, ou quer confirmar, ou quer realmente saber se ele é filho de Deus, ele precisa ter na sua vida essas 3 características. Vamos a elas. A primeira passagem está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Hoje estou usando aqui a Bíblia de Estudo Reformada, na tradução Almeida Revista e Atualizada. Uma Bíblia de estudo muito boa. E vamos lá. João capítulo 1, verso 12, diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, essa passagem que lemos agora, ela fala de uma primeira questão, de que aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Deus nos dá um poder para fazer com que nós sejamos feitos filhos de Deus. Esse poder vem de fora, vem algo que vem de cima, vem do alto para nós. Vejamos a passagem de Gálatas capítulo 3 também para corroborar com esse sentido, Se esse poder, qual é esse poder? Ele tem algum nome? Ele tem alguma descrição? Vamos ver na passagem aqui, vou colocar na tela. Gálatas capítulo 3, versículo 26, Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então esse poder tem um nome, essa palavrinha pequenininha chamada fé. É através da fé que Deus nos concede ou gera em nós essa fé que nos dá poder, de sermos feitos filhos de Deus. É mediante a fé que nós conseguimos receber da parte de Deus a adoção de filhos. Então, a fé em Cristo Jesus, na sua obra, na sua encarnação, dele ter nascido da Virgem, dele ter assumido o manto da humanidade, dele ter vivido como um homem, como verdadeiro homem, sendo simultaneamente verdadeiro homem, verdadeiro Deus. A sua morte na cruz, morte de substituição, morte que veio a nos justificar, e a sua ressurreição como prova de que seu sacrifício foi aceito.
pelo qual nós temos o perdão dos nossos pecados e temos a garantia de que também com Ele um dia ressuscitaremos. Então é todo esse contexto, todo esse pacote, né? Que nós, quando fala-se de fé em Jesus Cristo, não é apenas crer ou entender que Ele existe, que realmente existiu um homem chamado Jesus na história, lá pelo começo da virada, né, do ano 1, ano 2, não, é muito mais profundo do que isso. Então é necessário ter fé em Cristo. Essa é uma característica daquele que é filho de Deus, fé em Cristo Jesus. A segunda característica que aquele que se considera ou entende-se ou quer saber se é filho de Deus seria a seguinte: Romanos capítulo 8, segundo alguns teólogos, é o ponto mais alto, né? Romanos, o ponto mais alto da Bíblia, e Romanos 8, o ponto mais alto do livro, da carta aos Romanos. E bem ali, no verso 14 ao 16, tem uma informação muito importante a respeito dessa questão da filiação, né, de nós, cristãos, em relação a Deus. Diz o seguinte, vou colocar aí na tela: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos dele. Quem não é guiado pelo Espírito não é filho de Deus. Simples assim. O verso 15: porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, a característica daqueles que são filhos de Deus é aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Então, a primeira coisa, ter fé em Jesus Cristo. A segunda característica, ser guiado pelo Espírito de Deus. E ter o próprio testemunho, né, para fortalecer ainda mais essa ideia, o próprio Espírito vai testemunhar no nosso coração, ou seja, o testemunho interno, o testemunho você com você, né, você com Deus, de que você é filho dele. Né? Ele mesmo te chama de filho, e isso que é maravilhoso, né? Isso ocorre de que forma? Através do Espírito Santo de Deus. Então, vimos aí duas características. A terceira característica, então, que nós precisamos ter, ela já está lá na passagem da carta aos Hebreus. Aqui, para que haja um melhor entendimento, eu vou ler a partir do verso 4. 12, Hebreus capítulo 12, versículo 4, que diz o seguinte: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. O trecho que eu li é um pouco longo, né? Mas ele ilustra um ponto muito importante, uma terceira característica daquele que é filho de Deus. Ele é corrigido pelo Pai. Assim como o Pai corrige ao Filho, humanamente falando, assim também Deus corrige a todos aqueles que recebe como filhos, e açoita, né? A todo que recebe. Açoita quer dizer, quando precisa, corrige sim. Quando precisa, ele chama de volta, puxa pela orelha, né? Traz de volta para o seu caminho. Por quê? Porque é filho. E
aqui a diferença. Se realmente é filho de Deus, ele vai suportar a correção e vai continuar obedecendo e não vai se afastar, não vai embora, não vai fugir e não voltar mais. Porque do contrário, ele está dizendo, se não suportou a correção, então não é filho, é bastardo, ou seja, não é filho legítimo, né? Não é filho legítimo. Então, esses são os 3 testes, né? Ou são as 3 características, melhor dizendo, daqueles que são filhos de Deus. Então, para você saber se você é filho de Deus, e olha que interessante, né? A respeito dessas 3 características. É necessário fé em Cristo, o Filho. É necessário ou é fundamental, a consequência disso é que você seja guiado pelo Espírito, que o próprio Espírito testemunhe ao seu coração que você é filho de Deus. E por último, é necessário também, se você é filho, que você seja corrigido, vez por outra pelo Pai, para que você se mantenha firme e possa participar da sua santidade. Então você percebe que Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, participa ativamente no processo de filiação, de adoção, de fazer com que você seja filho dele e te mantenha no caminho do Senhor. Então, isso é o que eu tinha para passar para vocês no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, né? E de também repassar esse vídeo a outras pessoas que porventura podem ter essa dúvida, né? E há tempo. Eu não sou filho de Deus, mas eu gostaria de ser. A oportunidade está aberta, né? Hoje mesmo, se você seguir esses 3 passos aqui, ou pelo menos o primeiro deles, ter fé em Cristo Jesus, é através disso, né? Que você pode se achegar até Deus. É somente através de Cristo. Então, essa mensagem eu deixo aí para você que pode estar ouvindo e talvez tenha essa dúvida. Se você não é filho ainda, a porta está aberta. Deus está pronto para receber todo aquele, né, que Ele vai receber como filho. Essa é a condição na qual Deus deseja que nós nos acheguemos a Ele. Até a próxima.